Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Conexão Esporte de todos os domingos na TV. Você sentiu falta da gente no domingo passado? Como você costuma ver aqui na nossa programação na TV Candidez, um domingo no ano a gente cede o espaço para transmissões da Divina Expor, a festa tradicional aqui da nossa cidade. Como esse ano não teve por conta da pandemia do coronavírus, a TV Candidez, mesmo assim, para não deixar o pessoal que gosta da festa, trouxe uma programação especial e a gente, é claro, cedeu o horário com maestria para o pessoal da Divina Expor comandar, como todos os anos fazem aqui na TV, com as superproduções e transmissões de shows e rodeios. Mas voltamos ao domingo, voltamos ao normal, trazendo sempre um convidado especial aqui no nosso programa Conexão Esporte. Hoje o nosso convidado, além, é claro, das atrações que tem no nosso programa, os quadros Ciacães Esporte, hoje tem uma matéria também muito especial que a gente vai falar sobre nutrição, sobre como é que voltou a volta também dos atendimentos nutricional. E o nosso convidado especial de hoje aqui no nosso Conexão Esporte, já teve na resenha esportiva, é o Paulinho Guará, ele que é treinador do Democrata de Sete Lagoas, está com a gente presente aqui hoje para falar um pouquinho de futebol e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos clubes de Minas Gerais. Dando boa noite antes especial para o nosso parceiro daqui de sempre, na casa dele, é claro, Alexandre Rodrigues. Boa noite, Alex, nosso convidado Paulinho, a todos que estão em casa. Estamos aqui ainda nos cuidando aqui para poder voltar, não tão em breve o futebol, mas voltar principalmente em segurança. E mais uma vez trazendo um grande convidado para a gente bater esse papo aqui a respeito dessa parada, né, que está acontecendo ainda e já nas perspectivas para o futuro também. Bacana, Ale. O Ale está cheio de perguntas aqui hoje para o nosso convidado. Já dando boa noite especial ao nosso parceiro aqui, o Paulinho Guará, gentilmente aceitou o nosso convite para estar participando do Conexão Esporte. Boa noite, Paulinho, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar conversando com você. Boa noite, Alf. Boa noite, Ale. Prazer estar falando com vocês novamente, né? Podendo participar do programa aí e poder falar um pouquinho de futebol. Sabemos que, infelizmente, hoje estão todos em casa, né? Esperando essa expectativa de voltar aos jogos, aos treinos, né? Então, acho que até meus torcedores, todos ansiosos por notícias, né? E é bom a gente estar trocando um pouco de algumas opiniões aqui, para a gente estar informando também, né, os torcedores, né, todos aqueles que gostam e querem que o futebol volte. Pois é, Paulinho, como a gente falou já com todos os outros entrevistados, né, a primeira pergunta que a gente faz sempre, a gente tem essa curiosidade, como se deu o movimento de parada do futebol aí em Sete Lagoas, do Democrata, e como a diretoria do clube lidou com a situação do contrato com os jogadores e com os outros profissionais. Como está sendo essa situação, como está sendo essa gestão de crise aí em Sete Lagoas? Então, eu acho que o primordial do Democrata hoje, né, desde quando começou o nosso planejamento, né, de campeonato, de montagem de elenco, a gente sempre quis e foi muito transparente, verdadeiro com os atletas, né? Tudo aquilo que a gente combinou, graças a Deus a gente tem conseguido cumprir, né? Nossos atletas ainda estão com o contrato em vigor, temos contrato ainda com os atletas, mas antes deles irem para casa, a gente teve uma reunião com todos, explicando a situação do clube, né? Por perca de patrocínios, por falta de recursos, mas tudo que foi combinado com eles está sendo cumprido, né? E isso, a transparência nossa e a nossa credibilidade durante os atletas nos deu uma tranquilidade de estar nos posicionando de uma maneira, né, mais que a gente acha que é o melhor, né? Então, não tem sido fácil. A gente sabe que vários patrocinadores suspenderam, né, os seus pagamentos devido à crise que a gente sabe que é generalizada, né? Mas hoje o clube, graças a Deus, está em dia com os atletas, né? Tá bem encaminhado, né, se mantendo, mas a gente ainda sabe, tivemos uma reunião ontem com os atletas também, via, né, online aí, via uma live, né, passando para eles aquilo que foi acordado, conversado, né, na federação, e todos os atletas que a gente sente o clima deles, né, todos querem retornar, né, porque o tempo que tiver aqui, viu que é um clube
que mudou, que é um clube sério, que quer realmente, tem projeto, tem planejamento, quer subir, quer brigar para subir, né? É um projeto a longo prazo, médio a longo prazo, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que a minha visão, né, como treinador também, fazendo parte da gestão desse clube, é querer fazer as coisas certas, né? Mudar um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, principalmente nos clubes de interior, né? Às vezes, uma responsabilidade, contratar, oferecer salários altos e não cumprir, né? E isso a gente vê demais. E até no Módulo 2 agora a gente sabe que existe. Às vezes o jogador prefere vir para um clube ganhando menos, sabendo que vai receber, do que ser iludido com alto salário, como já aconteceu com atletas nossos, que estavam aqui no início do campeonato, né? E outros clubes vieram e buscaram jogador oferecendo o dobro de salário, mas infelizmente está lá passando por dificuldade porque está sem receber. Então hoje o Democrata tem que estar com os pés no chão, está com essa transparência, e agora é superar, não está sendo fácil, né? A gente sabe que os patrocinadores tá esperando também o cenário mudar, né? E os investidores, mas a gente, graças a Deus, até agora a gente está conseguindo manter os nossos compromissos. É importante a gente citar essa situação que você falou de contrato, que nós tivemos na semana passada, né? A parada aqui para a transmissão dos eventos relacionados a Divino Expor, mas você citou essa situação de contrato de clube. E isso foi definido antes, agora já no fim de maio, a respeito de como vai ser o procedimento com os times e a lista de inscritos para a continuação do módulo 2. Explica um pouquinho para a gente, e para quem ainda não sabe, Paulinho, o que foi definido com os clubes, inclusive com a posição semelhante, né, do Democrata de Sete Lagoas com a do Guarani. Então, primeiramente, até mandei uma mensagem para ele, parabenizar o Vinícius, o presidente do Guarani, pelo seu posicionamento diante na reunião, né? A gente vê que é um cara do bem, que quer o bem pelo futebol, né? A gente sabe que a reunião era para ser discutida em relação às novas inscrições, que pudesse trocar todos os jogadores, né? Então, o Guarani, como tem também um planejamento, né? Ele preza também pela vida financeira dos atletas, do clube, né? E até o Vinícius deu uma sugestão de fair play, que todos os clubes apresentassem todas os contratos cumpridos com os atletas, né, para poder aí sim abrir para as 30 novas inscrições, mas os outros clubes não aceitavam, queria que trocasse os 30 atletas, e aqui como a gente está em dia com os atletas, a gente sabe que o segundo semestre, muitos atletas vão ficar desempregados, antes de liberar os atletas, nós fizemos uma reunião comprometendo que todos iam retornar, que nenhum ia ficar desempregado, que a gente não ia, por mais aquele que às vezes não tem prestado um bom trabalho, às vezes estão na fase ruim, mas a gente foi, de todos os 24 atletas que são inscritos, a gente fez um compromisso de eles retornarem, né? Até aquele momento era um cenário de voltar em julho, agosto, né? A gente não tem essa data prevista ainda, mas a gente bateu na tecla, não somente nos nossos atletas, né, mas também de todos os atletas da competição. Imagina quantos jogadores, se você for analisar aí 25 atletas em 12 clubes, olha quantos atletas que ficariam desempregados, né, e a gente viu clubes que queriam que fizesse as 30 novas inscrições, né, mas não chegando em um acordo, né, então o que aconteceu é que vai manter um regulamento, todos os clubes podem inscrever os mesmos atletas, né, os mesmos CPF, e aqueles clubes que ainda têm umas vagas em aberto, pode trazer novos atletas, né? Então, assim, a maioria dos clubes faltam 5 inscrições ainda, né? Então, a gente não achou justo trazer novos atletas, porque a gente sabe que tem clubes aí que 3 meses sem salário, sem pagar salário, né? Tem clubes no módulo 2 que está atrasado. Então, isso aí, como dizer, ia beneficiar o clube que contrata e não paga, né? Então, a gente está numa política nova, o clube aqui realmente tem se posicionado desse jeito, pessoas que estão na diretoria, pessoas corretas, pessoas que querem o bem, e eu acho que nesse momento, em vez os clubes ficarem preocupados em beneficiar a si próprio, deveriam se unir para, sim, algo em favor dos clubes, né, diante da federação. Porque a federação acaba ficando isenta, né? A gente sabe que nesse momento
Muitas federações estão ajudando os clubes, e a Federação Mineira, infelizmente, fala que não tem condições financeiras, né, de ajudar os clubes. Em vez dos clubes se unirem para tentar extrair algo da federação, acaba nessa questão. Aí eu quero subir, eu quero descer, e acaba dando jogo, e acaba favorável a essas decisões, né? Então, mas a gente, junto com o Guarani, o Pouso Alegre, nos posicionamos em relação a que a gente não era de acordo de abrir novas 30 inscrições. Lembrando que vocês têm, no momento, tem agora 4 atletas inscritos. Oi, cortou um pouquinho ali. Repete de novo sua pergunta, Ale, pra gente. Ah, tá. É que vocês, né, no caso, Paulo, vocês têm 24 atletas inscritos. E aí, no caso, para completar a lista, faltam 6, que a lista completa cabe 6 jogadores, né? Isso. O regulamento vai seguir, entendeu? Tipo assim, você pode escrever atleta até antes da última rodada do campeonato. Vai seguir. Aqueles que ainda têm inscrições em aberto, pode contratar. Né? Jogador abaixo da idade. Aquele que já tem 7 acima não pode trocar. A troca só poderá ser feita na fase final, né? Na fase final aí a troca. Os 5 jogadores, isso. 5 atletas. Lembrando, para quem não sabe, em casa, né, a gente sempre fala, o módulo 2 há um limite até 24 anos. Você só pode escrever 7 jogadores acima de 24 anos. Então, as vagas que faltam para quem escreveu todo, o Guarani também não completou as 30 vagas, tem que observar isso, a idade dos jogadores e a quantidade ainda de vagas que são possíveis. Vai aí, Alex. Bacana, Ale, interessante você contar um pouco sobre essa reunião que aconteceu da federação. Eu perguntar para o Paulinho Guará sobre o que os jogadores acharam sobre essa decisão. Eles já estão sabendo? Como é que foi a postura da diretoria para vocês, comissão técnica e jogador? Então, é que eu falei, Aleph. Primeira coisa que a gente preza aqui é a transparência. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira com a federação. Na quarta-feira nós tivemos uma reunião com todos os atletas, né? Passando para ele qual que é a definição da federação. A gente expressou para ele a mesma coisa que estou passando para você aqui, que nós não fomos de acordo para novas inscrições, até mesmo prezando aquele comprometimento, né, aquele compromisso que nós fizemos com os atletas de retornarem todos, né? Então, até mesmo pensando não somente nos atletas do nosso clube, mas também aqueles dos outros clubes, né? Imagina quantos pais de família, às vezes, o clube às vezes está devendo 3 meses de salário. Ele não vai querer que o atleta volte, ele vai contratar um novo atleta, porque não vai ter novo vínculo. Então, assim, a gente não achou justo, a gente acha que nós temos que mudar, né? A gente tem que, acho que a gente acho que essa pandemia tem trazido muitas reflexões, eu acho que o ser humano tem que pensar em muitas coisas, né? E a gente entristece que ainda há a questão do benefício, a gente só pensa em si, acho que é o momento de se unir, né, e poder um ajudar o outro. Então, o Democrata, com essa atitude, a gente acha que a gente tem ajudado não somente os nossos atletas, mas os atletas dos outros clubes que, com certeza, os clubes vão ter que trazer de volta, né? Então, há o risco, né, a gente também sabe, e tem jogadores nossos valorizados, há o risco de perder atleta, mas aquilo que a gente colocou com eles, a gente vai cumprir. No caso, Paulinho, até você falou essa situação de contrato, porque normalmente a gente vê falar dos jogadores em grandes clubes terem contratos longos, e a partir do momento que eles ficam 3 meses sem receber, o jogador pode entrar na justiça para até pegar o passe ou realmente se desvincular do clube. No módulo 2, tem uma grande dificuldade, é que 3 meses, às vezes, é a duração do campeonato. Ou seja, o jogador fica sem vínculo e sem direito trabalhista. A pergunta que aí eu te faço é, você que tem uma experiência, inclusive de jogar fora do Brasil, e depois até eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, no outro bloco, mas essa situação atual da pandemia, ela poderia servir para algum ajuste de calendário do futebol brasileiro, para que os times tenham um calendário cheio por todo o ano? E o que você pensaria em mudar nessa situação de calendário? Porque eu fico vendo realmente essa situação, pensei, 3 meses de contrato, que é o mínimo que pode fazer, e o clube não paga, o jogador fica totalmente desamparado, né? Um calendário cheio obrigaria o clube a cumprir com suas obrigações o ano todo.
Então, eu acho que o futebol brasileiro tem que ser estudado novamente, né? Principalmente as federações. Eu acho que os clubes tinham que se unir, aquilo que eu falei, criar uma liga, principalmente os clubes do interior, né? Criar tipo uma liga, né? Onde criam calendários para si e a federação promover competições que dá a oportunidade desses clubes estar disputando praticamente o ano todo, né? Eu vi uma entrevista mesmo do presidente do Vitória da Bahia, né, falando sobre a questão da Copa do Nordeste, os estaduais, as ideias que o Nordeste tem evoluído para valorizar o seu produto, né, os clubes têm se unido para isso. Em relação à Copa do Nordeste, usar o estadual como uma seletiva para entrar na Copa do Nordeste, tanto primeira divisão como segunda divisão, ter acesso e descenso, então, assim, seria um calendário cheio, né? E ainda tem a Série C, a Série D, que se joga o segundo semestre. A gente sabe que em Minas ou em outros estados também, o jogador joga 3 meses para tentar empregar mais 6 meses, né? Então, assim, você joga o primeiro semestre para tentar empregar no segundo semestre. E a gente sabe que você empregar em Série C e Série D hoje, do módulo 2, são poucos atletas, né? Então, o segundo semestre vai jogar a segundinha, né? Que é a terceira divisão aqui de Minas. Então, eu acho que os clubes precisam se unir. Os clubes precisam se unir, precisam realmente pensar na saúde financeira. Como você vai fazer um vínculo com um atleta de 6 meses, 1 ano, se depois de 4 meses o atleta está livre? Se o clube não tem uma situação de pagar, de arcar com as despesas, né? Então, precisa o quê? Criar calendários, fazer empréstimos de atletas, né? Então, acho que são poucos clubes que conseguem, né, fazer isso no interior de Minas, até mesmo da primeira divisão. A gente vê aí clubes aí também que começou a primeira divisão aí, já dispensaram os atletas, porque não consegue, né? Mesmo os clubes que têm vaga na Série D, não estão conseguindo, né, manter, né? Porque a gente sabe que hoje o futebol precisa de patrocínio, precisa do lado financeiro, e ninguém vai investir num clube, às vezes, que não tem uma visibilidade, né, num cenário, né, tanto estadual como nacional. Bacana, Paulinho. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente vai trazer o nosso quadro Cães Esportes. Depois do intervalo, a gente vai falar um pouco desse time do Democrata, moldado na competição, um time veio cá e ganhou do Guarani, goleou o Guarani. Então, a gente vai contar um pouquinho desse time, você vai falar para a gente um pouco sobre a parte interna, o que você trabalha com esses jogadores e pensamento agora dessa pandemia, preparação física, o que vem trabalhando com esses atletas. A gente vai para um breve intervalo, mas antes tem um quadro Cães Esportes e já a gente volta. Cães Esportes. Oferecimento: Cães é o melhor centro de treinamento canino da região. Completa 15 anos e quem ganha é você com o novo centro de conveniência canina. Pet Shop Cães tem a linha completa de acessórios, rações, petiscos e brinquedos. Pet Shop Cães fica na Avenida 21 de Abril, 1919, bairro Santa Clara. Siga a gente no Instagram, @Ciacães. Com 60 anos no mercado, a Casa Edson trabalha com acessórios e reparo para eletrodomésticos, bem como utilidade para o celular. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98802-3383. Casa Edson fica na rua Minas Gerais 471, centro de Divinópolis. O quadro Cães Esportes lança uma série de desafios para você. São desafios em que você pode fazer em casa. Nós estamos explicando tudo. Então você vai poder brincar muito com o seu cão e praticar uma atividade física, uma atividade mental com o seu cão. Convido vocês para treinarem e praticarem com seus cães. No primeiro momento, seus cães vão amar e vocês vão dar toda a atenção para eles. E o melhor, a Cães Pet tem um desafio e tem tudo para oferecer para vocês. Ao término de todos esses treinamentos, nós vamos fazer um circuito onde você vai poder executar todos esses comandos com seus cães. E ainda vai estar concorrendo a um saco de rações, 4 oferecidas pela Cães Pet. Olá, o desafio do Gira foi muito legal. Era cão virando para a direita, cão virando para a esquerda, tutor divertindo e ambos queimando energia.
Agora nós vamos para o segundo desafio, que vai ser bem legal também. Porque você vai ensinar o seu cão a dar a pata. De que forma nós vamos fazer? Você vai usar o petisco e aí vai induzir o cão a dar a pata para você. Vamos lá. Von Hope, aqui vem. A primeira coisa é ensinar o cão a sentar. Sit. O cão sentou. Com a mão você vai chegar próximo à pata do cão. Quando o cão induzir a pôr a pata na sua mão, você premia a ração. Você continua com a ração na mão e vai chegando a mão de pertinho do cão. O cão pôs a pata na sua mão, você premia o cão. Vamos lá de novo, vai induzir e você vai aumentando o grau de dificuldade. Mão de petisco de um lado e a sua mão vai lá para o cão poder dar a pata. Gradativamente você vai aumentando. Sit. Cão sentado. Sit. O cão sentado. Patinha. Premia. E aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Sit. Mão para baixo. Põe a mão. O cão põe a patinha. Você premia. Agora você vai esperar um pouquinho mais para o cão entender que ele acertou. Sit. Acalma o cão. Autocontrole. Para o cão poder dar a pata. Gradativamente você vai aumentando. Sit. Cão sentado. Sit. O cão sentado. Patinha. Premia. E aí você vai aumentando o grau de dificuldade. Sit. Mão para baixo. Põe a mão. O cão põe a patinha. Você premia. Agora você vai esperar um pouquinho mais para o cão entender que ele acertou. Sit. Acalma o cão. Autocontrole. Coloca a mão. Ele fez a patinha e você premia. Sit. Essa é o comando de dar a pata. Vamos praticar? Esse é meu desafio para vocês. A cada semana, um novo desafio. E você tem toda semana para praticar com o seu cão. E depois você entra no Instagram e coloca @ciacães. Assim, você está concorrendo a brindes da Ciacães Pet. Mica Churros, o churros mais famoso da cidade. São mais de 10 opções, do tradicional ao gourmet. O trailer na Praça do Santuário, todos os dias. Faça a sua encomenda pelo telefone 999999537 e Instagram, @Mica Churros Gourmet. Mica Churros. Atenção! A Secretaria de Saúde alerta a população sobre o coronavírus. Mantenha-se em casa o máximo possível. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool 70%. Ao tossir ou espirrar, use o antebraço. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Não compartilhe objetos pessoais. Em caso de sintomas, respeite o isolamento domiciliar. Evite contato com pessoas com doenças respiratórias. Ignore fake news. A responsabilidade é de todos. Prefeitura de Divinópolis. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Estamos aqui juntos e unidos para dizer que tudo vai ficar bem e que em breve voltaremos, porque eu louvo a dança. Porque ela liberta o homem do peso das coisas materiais e une os solitários para formar sociedade. Louvada seja a dança, que tudo exige e fortalece. Saúde, mente serena e uma alma encantada. A dança significa transformar o espaço, o tempo e a pessoa, que sempre corre perigo de dissolver-se e tornar-se somente cérebro, ou só vontade, ou só sentimento. A dança, porém, exige o ser humano inteiro, ancorado no seu centro e
porque não conhece A obsessão da vontade de dominar gente ou coisas. E que não sente a demônia de estar perdido no seu próprio ser. A dança exige o homem livre e aberto, vibrando na harmonia de todas as forças. Ó homem, ó mulher, aprenda a dançar. Senão, os anjos do céu não saberão o que fazer contigo. Apoio Cultural Sistema MPA de Comunicação. Quando o assunto é coronavírus, informação é a melhor prevenção. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e lave sempre bem as mãos, dedo a dedo, com água e sabão. Juntos somos mais fortes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus ou ligue 136. Apoio Amirte, Associação Mineira de Rádio e Televisão e CERT-MG. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Já voltamos aqui com o nosso último bloco do Conexão Esportes. A gente já emendei uma pergunta aqui já para o Paulinho Guará. Como é que você trabalha essa preparação dos atletas aqui na competição? O time que melhorou e veio aqui no Guarani, aqui no Farião, e deu uma goleada no time aqui do Bugre. Conta pra gente um pouco do seu trabalho, o que você vem planejando com os jogadores da equipe Democrata. Então, Aleph, eu sou um treinador, né? Como tive uma experiência no futebol europeu, né? Assimilo muito trabalho em relação à intensidade, né? Em relação à praticidade do trabalho. A gente trabalha conforme o adversário. Eu gosto de estudar muito o adversário que eu vou jogar, né? Para saber qual que é o ponto forte, o ponto fraco, né? As minhas características de jogos de treinos são de qualidade. Eu gosto de um time que mantém a posse de bola, um time que agride o adversário, o pós-perda, né? Assim que perde a bola, a gente pressiona alto, né? A gente tem trabalhado durante os treinos, né? E a gente vê a evolução que havia no nosso grupo, né? Até mesmo depois do jogo, antes do jogo contra o Guarani, né? Eu tive uma conversa com os atletas que eu acho que todos os jogos que nós fizemos, tanto em casa como fora, nós perdemos um jogo, né? Foi a estreia contra o Atletico, que era um time que já tinha um time formado, um elenco já jogado já junto, né? Perdemos 1-0 fora de casa na estreia. Depois disso, fizemos muito bons jogos, né? Todos os jogos em casa merecíamos ganhar, tivemos maior volume, criamos maior chance, e nós estávamos tomando alguns gols. Aquele jogo com a equipe do Betim, vocês focaram em cima do Betim. Foi uma infelicidade ali, né? O Betim, na verdade, nós conseguimos virar o jogo 2-1, ganhar, né? Foi contra o Nacional que nós pressionamos, fizemos 1-0, mandamos no jogo e no final tomamos um gol. E aí, detectamos essa deficiência nossa, que está sendo a bola aérea, de bola parada. Começamos a trabalhar muito essa bola aérea, né? E começamos a minimizar os nossos erros. Hoje nós temos o melhor ataque da competição com 10 gols, né? Então, já a característica que vê que é um time bem ofensivo, tanto jogando em casa quanto fora, né? E antes do jogo contra o Guarani, eu passei isso para os atletas, que a tabela, no meu ponto de vista, não estava condizendo com aquilo que a gente estava fazendo nos jogos e a colocação que a gente estava na tabela, né? Que aquele grupo poderia mais, e a gente sabe que futebol é resultado. Por mais que você está jogando bem, está produzindo, mas você precisa ganhar. E depois do jogo contra o Guarani, eu vi, né, os próprios jogadores muito eufóricos, os dirigentes, a comissão, eu muito tranquilo, porque eu passei para eles, aquilo para mim, ser indo em Divinópolis ganhando o Guarani de 4-0, não é toda vez que vai acontecer, né? É algo que realmente muito difícil, né? Mas eu não quero falar somente pelo resultado expressivo, né? Mas eu falo assim, pelo volume de jogo, pelo aquilo que a gente mostrou dentro de campo, né? O volume, as criatividades, as chances, né? Os gols. Mas eu fiquei tranquilo porque eu sei que aquilo ali é uma realidade, né? Que o time estava mostrando. Precisava ganhar, né? Como foi feita com a vitória de 4-0, expressiva, mas se tivesse ganhado de 1 ou 2,
eu estaria feliz do mesmo jeito, porque o time tem mostrado, né, tá vindo a evolução nos próprios treinos. A gente via, né, a questão dos jogadores já se conhecendo, a questão dos treinamentos, você dava o trabalho, a dinâmica era muito boa, a qualidade muito boa, a cobrança entre eles, né, a parte disciplinar nossa também, não tive um problema, tanto dentro ou fora de campo, um grupo muito unido, né, um grupo de amigos mesmo, a gente vê a cobrança entre eles, a união, aquilo que eu prezo muito, né, como atleta, quando eu era atleta e agora como treinador, ser verdadeiro, meritocracia, aquele que tiver melhor vai jogar, tanto que tem 2, 3 jogadores acima da idade que hoje acabaram a competição no banco, né, jogadores que a idade inferior acabaram jogando porque mostraram qualidade, né, e no momento quem estava jogando entendeu que era o momento do outro. E aí a transparência, eu falo assim, algo que eu, no meu início de carreira, né, que eu tenho trazendo comigo, né, no meu terceiro trabalho já diante do Democrata, essa questão, peguei o clube 2 anos para ser rebaixado, né, praticamente vindo uma goleada contra o Guarani de 6-2, né, eu assumi logo depois desse jogo, a gente tinha 1 ponto no campeonato, acabamos com 16, quase classificando, em 21 fizemos 15 pontos, né, então assim, e agora, tendo a oportunidade de pegar do início, né, fazendo uma boa campanha, a gente está principalmente 1 ponto do G4, né, atrás do Guarani, e a gente vê que, infelizmente, essa parada vai beneficiar alguns clubes que tiver planejamento, vai beneficiar os jogadores que entender que o corpo é a ferramenta de trabalho, aqueles que estiverem em casa treinando, mesmo na circunstância contrária, né, porque eu acho que o fator físico e psicológico, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de retorno de trabalho, né, se eu vou poder trabalhar 15 dias, 1 mês, a gente não sabe, então, mas o nosso plano de jogo, né, o padrão de jogo nosso, o elenco já se conhece, eu acho que isso é muito importante, né, na volta, a gente já ter a maneira de jogar, o jogador já sabe como que eu gosto de jogar, então isso é muito importante. Eu ia fazer justamente essa pergunta agora. Como o clube vinha, né, como o time vinha se envolvendo, você já deixou bem claro que a parada foi ruim porque o time estava melhorando. Mas avaliando assim, não time por time que você ainda vai jogar, mas pela tabela que falta, pela projeção, você está animado com essa volta? Como é que você está esperando esse retorno? Não, estou animado. A gente sabe que quando a gente fez esse planejamento, né, de competição, a gente sabe que o Democrata, a realidade hoje é outra, né? Esses últimos anos, o Democrata estava na competição sabendo que ia brigar para não rebaixar, né? Ia brigar por questões financeiras, por questões de estrutura, né? E hoje a realidade do clube é outra. Então, quando a gente projetou esse clube, esse campeonato lá em junho do ano passado, a gente sabia que a gente queria trazer atletas de outros estados, né, com mentalidade nossa, que queria crescer e com chance de subir. A gente sabia, eu já disputei, terceiro ano que eu disputei essa competição, por mais que a gente estava com uma equipe muito, nos anos anteriores, limitadas, ainda a gente quase classifica sem planejamento nenhum. Então eu acredito muito no planejamento, acredito muito, né, em questão técnica, né, física e por retorno, a gente vai ter algumas percas, isso é notório, né? Mas eu acho que o clube que conseguir manter a base, conseguir manter os mesmos jogadores, que já vem jogando, já conhecem um ao outro, vai levar um pouquinho de vantagem, né? Então, aquilo que eu falo, os clubes que teve um planejamento tanto financeiro, né, de postura com os atletas, que tivesse a oportunidade de todos os atletas retornarem, com certeza vai sair um pouco na frente na competição. Falando especificamente desse jogo com o Guarani, né, que foi justamente o último antes da parada, o grande destaque, pelo menos para mim, vendo o jogo ali, foi o Sala, né, o João Sala, ali, o atacante, realmente teve um desempenho muito bom. Citando ele como exemplo, como é que é esse trabalho, você agora já na terceira temporada no Democrata, esse trabalho de pensar jogadores, como é que foi descobrir um jogador que mostrou muita qualidade, é um centroavante, jogador de frente, mas
muito toque de bola ali, mostrou uma habilidade ali que me chamou a atenção vendo o jogo. Como é que você descobriu esse jogador especificamente, de modo geral, esse trabalho de pensar jogadores para montar o elenco? Então, a gente tem muito amigo, né, que jogamos junto, que hoje está empresariando, que é dirigente de clube, né? A história do Sala é interessante. O Sala, se você quando ofereceram a gente o Sala para a gente, o Renato até jogou no Atlético, me ofereceu ele. Ele é um jogador que era promessa, passou no Santos, Flamengo, era jogador que ninguém era fenômeno. É um cara que era para ser revelação na categoria de base, né? Infelizmente, depois foi para o Desportivo Brasil, teve uma lesão de joelho, acabou o contrato, o Desportivo Brasil não renovou, e ele estava precisando recuperar condições físicas dele, de retornar a confiança. E aí, como o Renato sabe da gente, viu a estrutura do clube, conversamos muito, tive um contato com o pai do Sala, né? Ele esteve aqui presente, viu a estrutura do clube, gostou, e o Sala veio praticamente para ser observado, a questão clínica dele, né? E é um menino de 20 anos, treina muito, era reserva, entrava bem nos jogos, esperou o momento dele, né? Entrou bem, e hoje é um jogador titular, né? A gente sabe da qualidade dele. Eu vejo um jogador de muito futuro, que eu acredito que logo vai estar num time grande, né? Pela qualidade, porque ele precisava melhorar com uma questão psicológica, né? A questão de lesão, às vezes ficava muito preocupado de machucar. Então a gente foi trabalhando a questão psicológica dele, auxiliando, né? Como sou um ex-atleta também, um centroavante, tentando ajudar. E os outros atletas foi questão de buscar mesmo indicações. Buscamos o nosso diretor aqui, o Daniel, ele tem um banco de dados muito bom. Ele fez curso de gestão da CBF, então ele tem de jogadores que foram promessa nas bases, né? De time grandes. Então, a maioria dos jogadores, por exemplo, o zagueiro nosso, o Rafael Leme, ele jogou comigo em 2012, né, aqui no próprio Democrata. Logo depois eu mandei ele para a Suécia, ele ficou algum tempo no futebol sueco, e agora ele voltou para me ajudar, para retornar, né, estava no Santo André, né, e pela essa confiança, essa ajuda, né, mútua um com o outro. Então, assim, aí um foi indicando, foi pegando o nosso lateral direito, o nosso olheiro do Atlético Mineiro, que é da cidade. Ele foi olhar esse jogador para levar para a base do Atlético, mas como era último ano de junho e estava estourando, nos indicou do Ceará, do interior do Ceará. Então, assim, buscamos um menino de 20 anos do interior do Ceará, e hoje é um grande destaque nosso no campeonato também. Então, assim, jogadores indicados, né, que às vezes de outro estado que ninguém conhecia, que a gente começou a buscar informação, e aí hoje, graças a Deus, a gente está feliz porque você faz a contratação, se você contrata 20 jogadores hoje, às vezes a probabilidade de você errar é grande e acertar também. Então, se a gente acertar 80%, como aconteceu no nosso elenco, eu acho que é uma grande vitória para você trazer jogador de outros estados indicados, que a gente pesquisa, né? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu montar um grupo. O próprio Vinícius, nosso zagueiro também, né? Jogou no Internacional de Porto Alegre, jogou Série A, depois Juventude, teve uma lesão também de joelho em 2017, voltou, começou a jogar em times menores, né, de expressão, mas é um jogador que teve base no Internacional de Porto Alegre, Juventude, titular da nossa equipe, o zagueiro Negão, do cabelo. Então, assim, todos os jogadores a gente buscou históricos, né, dos clubes anteriores, da base. Então, jogadores novos, nosso time muito novo, né, até exceção do Rafinha, do Gleison e do Léo, né, que são acima de 30, o restante é 26 anos para baixo. Então, assim, nós estamos contentes, felizes, né, nos acertos das contratações. O Renato, que você falou do Atlético, que ajudou na indicação do Sala, é o Renato mais jovem, jogou ali 2005, 2006. Isso, ele mesmo. Renato do Atlético tem muito, tem o pé murcho, né? O Renato, é o Renato Gaúcho. Não, o Renato jogou agora por pouco tempo estava até em ativa, jogou agora foi 2006, 2009, até 2009 ele estava no Atlético. Ele chegou a jogar no Corinthians também, né? Aquele é o Ramon. Ah, o Ramon, tá. Tinha dois, né? O Ramon. Renato e o Ramon, o pessoal falava que era um grande
Renato, não. Tô ficando velho, hein, Anderson? Eu também lembro do Renato. Opa! Opa! Essa história que vocês tiraram do fundo do baú, essa eu tô aprendendo com você. E o Paulinho Guará, viu? Essa é do Renato. O Isaac é o nosso número 11, né? Que joga pela esquerda, o extremo. Um menino que veio de futebol amador, o campeonato da Copa Itatiaia. Parece que ele esteve no Guarani, né? Fazendo teste. Parece que ele não ficou. E aí um amigo meu, que jogou com meu pai na época, conhecia ele, pediu para me dar uma oportunidade, trouxe ele, começou de lateral esquerdo, né? E nos treinamentos se destacando, e acabou, hoje ele é titular, um jogador que veio da Copa Itatiaia, né? Jogador amador. E também foi um destaque naquele jogo também, né? Foi. Eu jogando um pouquinho mais na frente. Mas eu queria te perguntar, você falou, né, quando você retornou para o Democrata, também foi muito destacado, né, a sua passagem pela Suécia. Você ainda tem contato com pessoas de lá? Ainda tem algum vínculo, conversa, alguns amigos que você pode ter deixado lá? Em relação até essa situação da pandemia, você tem algum comentário, alguma situação interessante, alguma história que vem de lá? Se você mantém algum vínculo com o pessoal lá da Suécia? Não, graças a Deus, né, assim, tive praticamente 9 temporadas no futebol sueco, muitos anos artilheiro, né, os clubes que eu passei, deixei as portas abertas, né, a gente tem contato, tem amigos ainda, né, na Suécia. Passou só para o pessoal saber? Eu saí do Atlético Mineiro, né, e fui para o Orgrit, primeiro clube, fiquei 3 temporadas e meia, depois fui vendido para o Hammarby, que é da capital, aí fiquei mais 4 anos, depois tive uma passagem por Busan Park, na Coreia do Sul, retornei para a Suécia por Örebro, depois finalizei na Suécia no Hammarby, né, o meu segundo clube. E hoje a gente tem contato lá, né, até alguns brasileiros, né, que jogam na liga, e o futebol lá não parou, né, a Suécia, eles tiveram outra metodologia de combater o Covid, né, a Covid-19, eles falam da questão da não sei o que de rebanho, que todo mundo, a cidade continua... Imunização de rebanho. Isso, a cidade continua aberta, todo mundo se contaminando, aqueles que tiverem algo grave, algum sintoma mais grave, vai para o hospital, tenta se curar, né, e os clubes continuaram treinando, normal, né, treinamento normal, né, cada país com a sua cultura, com a sua maneira, né, e eu acho que os atletas lá, o país é um país muito consciente, né, o atleta lá é muito disciplinado, muito focado mesmo, é um futebol que tem evoluído muito, né, tanto que o Ibrahimovic, nesse tempo que ele ficou parado, ele estava lá na Suécia treinando, ele ficou no clube que hoje ele comprou esse clube que eu joguei, e ele estava treinando, né, e aí eu acho que o futebol lá não deve demorar a retornar, não, porque os treinamentos continuam normal, o país vive conforme uma maneira diferente que a gente está lidando aqui com esse isolamento, né, mas a situação é totalmente difícil, eu acho, para nós que vivemos, né, que gostamos do futebol, né, a gente vê isso no Brasil, a gente está passando quantos atletas em casa, né, com essa vontade, mas tem o risco da saúde, então eu acho difícil voltarmos a ser, né, normais enquanto essa vacina não for encontrada. Além disso, né, Alex, só uma lembrança, né, que o Paulinho morou lá também, sabe? O sistema de saúde da Suécia tem uma qualidade e um acesso muito diferente do nosso sistema. Então, não que esteja certo o que eles fizeram, mas pelo menos lá há uma proteção de saúde maior que aqui, mais bem organizada. Não que o SUS seja um sistema ruim, né? Do jeito que é usado aqui no Brasil, infelizmente, ele é muito sucateado e não tem essa possibilidade de todos se imunizarem e melhorarem ao mesmo tempo. Então, realmente, e o que eu li também, parece que a Suécia
eles não estão testando as pessoas, né? Não estão fazendo os testes. Só no último caso mesmo, se a pessoa tiver muito com sintoma mais grave, aí parece que faz os testes. E assim, mas a taxa de mortalidade parece estar sendo bem baixa. Bacana. Ô Paulinho, para a gente fechar aqui, até uma pergunta interessante. Como é que está sendo a acolhida de vocês aí em Sete Lagoas? O torcedor está acolhendo vocês de uma forma totalmente diferente, está apoiando o time. E tem uma história interessante, você falando que jogou na Suécia e tudo. Você jogou até pouco tempo, né? Você jogou na equipe do Democrata ainda. Você que fez aquele trabalho de jogador e treinador ao mesmo tempo? Isso, ano passado, né? Eu vinha do 2018 como treinador, daquela situação que o time estava sendo rebaixado. Eu assumi, né? Eu estava na prefeitura de Sete Lagoas aqui, eu era gerente de esporte, e aí um elo com o prefeito aqui queria que eu jogasse, mas como já tinha inscrito 7, eu não poderia. Aí eu assumi como treinador nessa situação, fiz um bom trabalho, mas o presidente do clube, no ano seguinte, me convidou para ser treinador. Mas era um cara que não tinha credibilidade, não pagava, um cara muito enrolado, né? Deixou muita dívida, deixou o clube muito numa situação difícil. Aí eu estava trabalhando na prefeitura, eu não queria abrir mão do meu trabalho para uma coisa, né? E aí o Thiago, que era o meu auxiliar, assumiu, né? E na quarta rodada, time sem dinheiro, ele precisava e perguntou se eu não assinava, né, para ajudar ele. Eu assinei, né, treinava após o horário de trabalho, treinava pouco, fiz um jogo contra a Atlético em casa, mas aí aquela questão de treinamento, condições físicas, não era a mesma, e aí o time estava mal novamente, aí veio o Milagres não quis ficar, aí veio o auxiliar do Milagres, deu um treino, foi muito infeliz nas palavras, né, se posicionou totalmente rígida com os jogadores que estavam sem receber, não conhecia a história do clube, os jogadores não aceitaram ele, e me pediram, né, Paulinho, já que você está no grupo, está treinando com a gente, assume. Olha, por que eu não faço pelo Democrata, né? Aí eu fui assumir novamente, como eu estava assinado, aí surgiu a situação, nós e Patinga em casa, né, o clube, jogo de descenso, quem perdesse caía, a gente estava empatando, a torcida começou a gritar meu nome, entrei faltando, acho, 25 minutos, dei duas cabeçadas, duas na trave, e deu passe pro gol do Rafinha, né, que ganhamos o jogo e praticamente livrando o rebaixamento. Então, aí eu fiz essa história, né, eu também tenho berço, comecei a minha carreira no Democrata, encerrei no Democrata como jogador, iniciando a minha carreira de treinador no Democrata, né, então é um vínculo muito forte, né, mas a gente luta pelo bem, né, a gente sabe que Sete Lagoas é uma cidade grande, o torcedor, nós nunca vendemos tanta camisa, né, uma história, tem um vendedor de material esportivo aqui, quando a gente procurou para vender nossos uniformes, ele falou, vocês estão doidos, a gente queria vender 500 camisas, ele falou assim, vocês estão doidos, na série, no primeira divisão, nós não vendíamos 100 camisas, imagina no módulo 2, hoje nós vendemos mais de 1.500 camisas, hoje 1.500 camisas vendidas, quase 500 sócios torcedores, 400 e poucos, se eu não me engano, sócios torcedores, a arena de 300 públicos, no último jogo aqui nós colocamos quase 3.000 pessoas em campo. Então, assim, a cidade abraçou o projeto, por causa de quê? A transparência, a credibilidade, os patrocinadores que colocaram, que investiram, viram que aqui não tem sacanagem, o dinheiro é empregado. Então, a torcida começou a abraçar, né? A gente vê o movimento, a torcida querendo que retorne, né? Então, a gente tem que agradecer o apoio, o abraço da cidade, né? Isso é muito importante para o nosso crescimento futuro. O mais interessante, Alan, só, que esse lance do gol do Paulinho foi ano passado. Já passou tanto tempo dessa pandemia que parece que faz uns 5 anos. Mas foi assim mesmo. Ou seja, o Paulinho ainda tinha condição de jogar esse campeonato se ele quisesse, hein? Não, né? Eu, como se diz, eu tô com 40 anos, eu parei ano passado, mas sempre jogando, sempre ativo, disputei o campeonato Master, né? Pelo Atlético Mineiro, fui um campeão aqui, contra São Lourenço, fui artilheiro,
né, sempre jogando futebol amador aqui, sempre mantendo a forma, mas fui convidado novamente para jogar esse ano, mas eu pensei bem, eu quero focar na minha carreira de treinador, quero dar um segmento nela, né, eu acho que todo ciclo tem um início e fim, né, então, mas foi bom que eu finalizei minha carreira, deixando uma boa imagem, né, de treinador-jogador, é coisa inédita, e dar seguimento agora, que Deus abençoe, que eu consiga trilhar bons caminhos. Bacana. Alex, quer finalizar aí, para a gente já finalizar também o nosso tempo já está esgotando. Vamos finalizar, então, daqui a pouco tem o Se Liga, depois aqui do Conexão Esporte, sempre com reportagens muito legais também, e para convidar também o Paulinho, a todos que estão em casa, a escutar o nosso podcast, Golcast. Já estamos indo no 17º episódio, só digitar lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, podcast Golcast, e também você pode achar ele tanto no site do Sistema MPA, sistemampa.com.br, ou no Deezer, ou no Spotify, ou também no Google Podcasts. Lá, Podcast Golcast, nós estamos fazendo alguns episódios a respeito de histórias das Copas do Mundo, mas a gente espera voltar já com debates aí estávamos falando muito do módulo 2, né, Paulinho? Mas aí, quando voltar, a gente espera poder falar mais, a gente convida você a escutar também, assim como assistir o nosso Conexão Esporte, e agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês. Assim que precisarem, a gente está à disposição, a gente está falando, está trazendo informações também, né? Desejar aí que possamos, em breve, estar retornando, dar seguimento. Eu acho que o principal agora é o campeonato terminar em campo, né? Terminar em campo, né? Dar seguimento naquilo que começou, e que Deus abençoe, que logo, logo a gente consiga ter essa vacina aí, tá todo mundo, como se diz, protegido, livre, né, imune dessa pandemia. Bacana, Paulinho. Mais uma vez, obrigado você pelo carinho, por ter recebido a gente bem, como a gente faz sempre com todos os nossos convidados. A gente fez com o Brancão semana passada, quem sabe a gente voltando normal, a gente vai lá fazer uma visita lá na Arena do Jacaré. Eu já fui na Arena do Jacaré várias vezes já, mas acompanhando o jogo do Democrata de Sete Lagoas. Obrigado você pelo carinho e muito obrigado por ter topado estar com a gente aqui no Conexão Esportes. Um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Valeu. Diferente das academias, as artes marciais também voltaram às suas atividades, mas seguindo as recomendações da OMS. Eu voltei assim que eles já liberaram as academias para estar funcionando, não lembro a data exatamente, mas assim que liberaram eu já voltei, né, na segunda-feira, e já comecei o treino. Vocês podem ver que tem uma demarcação para cada aluno, né, mantendo a distância de 2 metros quadrados cada um, ou mais, né, porque aqui dentro no meu dojo aqui do tatame tem 100 metros quadrados, e eu não dou aula para mais de 6 alunos. A votação máxima da aula é 6 alunos, né? Se tiver 6 alunos aqui e tiver gente lá fora, tem que esperar o pessoal sair, né, para entrar outros alunos. Não fica ninguém na secretaria, eu limpo o tatame com um produto, né, que faz toda a higienização do tatame, e os meninos lavam os pés e as mãos com álcool antes de entrar, cada um traz sua garrafinha e coloca no seu quadradinho, e eles não têm contato um com o outro, né? A gente está fazendo tudo possível aí, porque meus alunos é como se fosse minha família, então eu cuido deles como se fossem filhos meus, né? Primeira vez que eu marquei de uma forma diferente, só que eu achei que o aluno ficou muito preso dentro dessa demarcação. E aí eu resolvi fazer essa demarcação mais no chão, para ele também manter o visual, né, manter a vista um com o outro, porque também ele não se sente tão isolado também, a gente fica longe, mas ao mesmo tempo consegue, né, ter o contato um com o outro de longe. Então foi essa ideia que eu tive, a gente tá longe, mas se sentir perto. E os alunos já estavam com saudade das aulas. Tá aprendendo bastante, e essas fitas aqui, tá atrapalhando um pouco ou não? A atividade física aumenta a imunidade, né? Então, para todos é bom, inclusivamente para quem tem alguma doença já pré-existente também, porque a atividade física faz aumentar, e o karatê é comprovado que faz aumentar a imunidade, né? E o que importa, o mais importante é a questão da limpeza.
se a academia, se o dojo tá bem limpo, o pessoal tá respeitando, aqui tá vindo certinho, eu não vejo problema algum. Se tem limpeza, eu acho que não tem problema algum voltar. Tanto que eu já voltei, tem mais de 30 dias, se eu não me engano, eu não tive nenhum problema aqui na academia. E essa questão da limpeza aqui na academia, minha academia foi limpinha. Então, para mim, mudou poucas coisas, né? E essa questão de limpeza aqui, para mim, é em primeiro lugar. Higiene, em primeiro lugar. No dia você tem uma academia bonita, uma academia grande, mas não tem higiene, né? Ser um bom professor, ter uma boa aula, mas não ter higiene, né? O importante também, dos fatores mais importantes de uma academia e da vida também é ter higiene, até questão de outras doenças, né? Porque a falta de higiene também não faz bem só o corona, né? Bem outras doenças com isso também. Um grande abraço a você que acompanha a Conexão Esporte e até o próximo domingo, se Deus quiser.